Olá, pessoal! Estamos na nossa penúltima lição, a lição 19. Aqui falaremos sobre o gênero textual peça teatral. Olha, a peça teatral, para mim, é um dos gêneros mais legais. Por quê? Porque eu gosto muito de ver as pessoas interpretando o que a peça teatral traz para nós. Estou falando isso por quê? Porque a peça teatral tem diálogos. O autor escreve vários diálogos para que atores representem depois no palco esses diálogos, né? Com uma fala entonada, mas também com as expressões corporais. Tem narração? Alguma peça ou outra, dependendo do autor, pode ter a narração, mas na maioria das vezes não. Então a peça teatral tem esse caráter, né, de diálogo, vai ter ali as rubricas, que são informações que estão entre as falas, ensinando o que o autor deve fazer em relação à sua expressão, ou por onde ele entra no palco, qual é o perfil dele nesse momento. Então, é bem importante dar atenção a isso, certo? Características, temos aqui. As ações, os discursos, os gestos e expressões corporais são comuns nas peças, a gente sabe. Então, para poder interpretar de maneira clara no palco, tem todo o movimento, né? Que é a fala, mas também o corpo. A presença de música, dança, acrobacias, mímicas, luzes, sonoplastia e outras formas artísticas é recorrente nesse gênero textual. E aí eu te pergunto, você já foi ver alguma peça? Olha, se você não foi ainda, eu recomendo, porque você entra num mundo muito diferente, muito legal e às vezes pode até, assim, se identificar com algum personagem que está ali no palco. A representação teatral pode ocorrer por meio de diálogos dos personagens, mas a narrativa pode ser um monólogo. Então, pode ser que um ator, sozinho, no palco, faça a representação, né, de um monólogo. A peça teatral se desenvolve em 3 partes: exposição, clímax e o desenlace, certo? E a peça de teatro geralmente é composta por ato. Então, quando você for ler lá a peça teatral, ou até escrever, de repente você se descobre um dramaturgo, né? A peça está escrita em atos, né? Então, momento em que ocorrem as mudanças do ambiente e cenas, marcada pela entrada e saída de personagens, ok? Então, vamos lá. Leia o texto para responder às próximas questões. Nós temos aqui uma grande peça teatral, uma parte dela. Eu quero ler com vocês até uma parte para a gente identificar algumas características do gênero que a gente já conversou aqui. E depois você vai comigo resolver algumas questões, tá bom? Nós temos o Bem-Amado do Dias Gomes. Vamos fazer a leitura então até uma parte. O Bem-Amado. 3º quadro. Odorico lê um exemplar de A Trombeta, o jornaleco local. Seu rosto revela profunda indignação. Então aqui já tem uma orientação, né? Odorico, e a rubrica ali dizendo como ele está. Resmunga enquanto lê. Patife, canalha. Amarrota o jornal violentamente e atira-o no chão. Pôs-se a andar nervosamente de um lado para o outro e, por fim, senta-se à sua mesa, parecendo a ponto de ter um colapso. Doroteia entra quase marcialmente. Bom dia, senhor prefeito. Odorico, bom dia. Levanta-se de um salto. A senhora já leu a Gazeta? Ainda não. Esse patifento desse Neco Pedreira me chama de demagogo esbanjador dos dinheiros públicos. Me xinga de tudo quanto é nome. Apanha o jornal. Leia a senhora mesmo. Leia. Que retrato é esse que ele botou na primeira página? É um retrato que tiraram de mim durante a construção do cemitério. Tem 1 ano já. Odorico, o pastor de urubus. O que é que eu faço com um mau caratista como esse, dona Doroteia? O que é que eu faço? Já pensei em arranjar 2 jagunços e mandar dar uma surra. Isso me parece contraproducente. Vai fazer dele um herói e aumentar a venda do pasquim. Além do mais, o senhor teria que mandar surrar muita gente. A oposição está ganhando terreno dia a dia. E o que Neco escreveu na trombeta é mais ou menos o que os nossos inimigos dizem por aí. Eu sei, é um movimento subversivo, procurando me intrigar com a opinião pública e criar problemas à minha administração. Sei sim, é uma conspiração. Eles não queriam um cemitério. Desde o princípio foram contra. E agora que o cemitério está pronto, caem de pau em cima de mim. Me chamam de demagogo, de tudo. Somente porque aconteceu o que não devia acontecer. Ou melhor, só porque não aconteceu o que devia acontecer. Como se eu tivesse culpa.
Seja como for, é uma situação horrível que precisa ser resolvida. E o Dorico diz, mas resolvida como? A Doroteia. O senhor sabe que pode contar comigo para tudo. Apesar de minha situação pessoal não ser também das melhores. Há 6 meses que não recebo e o grupo está sem dinheiro, até para comprar material escolar. E todo mundo acha que a culpa é do cemitério. É verdade que a Receita Municipal baixou um pouco. Não obstantemente, estamos agora livres da humilhação de enterrar nossos mortos no cemitério dos outros. Acho que o senhor só tem uma saída. Inaugurar o cemitério. Inaugurar como? Se há 1 ano não morre ninguém nessa terra? Inaugurar sem defunto mesmo. E aí a história continua, pessoal. Eu vou pedir que vocês façam a leitura completa para que você conheça um pouco mais dessa história. Mas a gente agora vai para a resolução das questões. Vamos lá. A questão número 1 diz assim: o texto apresentado tem por finalidade, e aí você percebeu, né, todas aquelas características ali do texto, né, da peça teatral. Nós temos o título, as falas que aparecem aqui, né? A história é contada através dessas falas, desses diálogos. Então vamos lá. O texto apresentado tem por finalidade, letra A, expor uma opinião argumentativa a fim de convencer o leitor a aderir a uma ideia. Não é uma opinião argumentativa. Letra B, informar sobre um fato que aconteceu em Salvador. Imagina, não é só informar aqui não. Narrar uma história para envolver o leitor, apresentando narrador e personagens. Não é narrar uma história, né? Porque assim, se fosse só narrar, né, aí não teriam os diálogos, por exemplo. D, expressar sentimentos, emocionar e entreter o leitor por meio da representação teatral. Claro, muito bem. Letra D é a correta, certo, pessoal? Isso aí. Agora a gente vai para número 2. A número 2 diz assim: releia um trecho da peça. O Odorico diz, que é? E a Doroteia, soube hoje que vão pedir esse tal de impeachment. Se compararmos a estrutura do texto O Bem-Amado com a de outras narrativas, como a fábula ou o conto, observaremos que essa peça teatral não apresenta. O que ela não apresenta? Se comparada com fábula ou conto. Então vamos lá. Narrador? Pode ser, não tem narrador ali, né? Mas vamos olhar as outras. B, ela não apresenta conflito? Não, ela apresenta conflito sim, né? Tem ali uma questão do prefeito com o cemitério, com as pessoas que estão julgando ele, né? Não apresenta a fala dos personagens? Nossa, é o que mais apresenta é a fala dos personagens, então não pode ser essa. Não apresenta espaço? Apresenta sim, eles falam ali da cidade onde eles estão, né? Então não apresenta narrador, que é uma coisa que tem lá na fábula e no conto, ok? Muito bem, pessoal, então estamos quase finalizando aqui as lições do nosso livro. Finalizem aqui a resolução das questões dessa aqui e nós vamos agora nos ver na última lição, ok? Até lá, pessoal!